Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia, ela é a palavra de Deus. Do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 15. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Verso 2 diz assim: Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas, e ainda come pão com elas. Como é que pode alguém que se diz que é o Filho de Deus se misturar com pessoas de uma fama? Imagine você quem são essas pessoas. Certamente eram as prostitutas, certamente haviam ladrões, haviam pessoas, diz aqui, desqualificadas, sem o que fazer na vida. E ainda por cima, Jesus estava no meio dessas pessoas e comendo pão com elas. Como é que pode? E os fariseus ficavam indignados, eram os religiosos da época. Eles ficavam indignados e diziam: Não cremos naquilo que ele diz. E o tempo todo eles queriam acusar a Jesus. Sabe, amados, nós precisamos aprender algumas coisas. Nós temos vivido dias complicados, dias difíceis. O nosso coração às vezes fica quebrado quando nós vemos crise humanitária, crianças perdendo seus pais, crianças morrendo, e morrendo às vezes de fome. Morrendo de fome às vezes. E nós falamos: de onde é que está Deus? O que é que Deus está fazendo? Deixa eu falar uma coisa para você. O problema não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema está no pecado. Porque o pecado afastou o homem de Deus. Esses dias atrás nós falamos sobre alguns projetos, alguns propósitos que Deus tem, projetos poderosos. E o que é que Deus faz, como é que Deus age, como é que Deus se comporta. Falamos esses dias a respeito da ovelha, aquela ovelha que se perdeu, que estava distante do rebanho. E o pastor, ele foi de forma maravilhosa, de forma amorosa, ele foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E aquele pastor pega aquela ovelha nos braços e traz para sua casa e se alegra, e chama até mesmo os seus vizinhos para se alegrar com ele. E no verso de número 7, Jesus disse que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, ou seja, quando alguém quer mudar a sua vida, quando alguém quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Mas logo em seguida, Jesus conta uma outra parábola. Ele fala de uma moeda, de uma mulher que perdeu uma moeda e sumiu a moeda.
E ela acendeu as luzes e saiu andando pela casa inteira, procurando onde é que estava essa moeda, até que ela encontra essa moeda e se alegra também, e chama as suas amigas para festejar. E logo em seguida Jesus conta uma outra parábola, ele fala do filho pródigo, que todos nós conhecemos, história maravilhosa, rica em simbologia. E nós perguntamos por que é que tem a história do pastor que perde a sua ovelha, da mulher que perde a sua moeda, do pai que perde o seu filho. Aí nós podemos ver que essas são as três pessoas, se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor é Jesus, aquela mulher representa o Espírito Santo, que acende a sua casa, acende as suas luzes, para procurar a moeda que estava perdida. E logo em seguida vem a história do filho que se perdeu. E Jesus falava muito através de parábolas. E nós perguntamos, por que é que Jesus falava em parábolas? Por que o tempo todo ele estava falando através de parábolas? Será que ele não queria que as pessoas entendessem? Porque algumas parábolas, claro que era complicado para as pessoas entenderem. E as pessoas ouviam, mas o que é que ele está dizendo? Nós não estamos entendendo nada. Nós não sabemos o que ele está falando. Ele está contando uma história para falar de uma outra coisa. Sabe por que Jesus falava em parábolas? Era para aqueles que eram os seus discípulos entendessem o que é que ele estava falando. E existe no Evangelho de Mateus capítulo 7, verso de número 6, Jesus fala algo muito pesado. Ele diz assim: não deis o que é sagrado aos cães, nem joguei aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiam e voltando vos façam em pedaços. Jesus estava falando que somente aqueles que têm sede, aqueles que buscam, aqueles que querem realmente, esses têm o entendimento. Aqueles que zombam, aqueles que endurecem o seu coração, e muitas vezes os corações estão endurecidos, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam os ensinamentos do Senhor. Jesus diz assim: esses não adianta. Esses é como jogar pérola aos porcos. Mas as pérolas, elas são para os discípulos. As pérolas são para os seguidores. As pérolas são para aqueles que creem, aqueles que aceitam. E a palavra de Deus é verdadeiramente uma pérola preciosa para aqueles que recebem e tomam o entendimento dessa palavra. Eu não sei se estou sendo claro no que eu disse. Mateus capítulo 10, verso de número 14. 10, 14. Diz assim: porém, se alguém de vós não vos receber. Jesus estava instruindo os seus discípulos a pregar o Evangelho. Vão, prega o Evangelho. Vai em todos os lugares. Mas se alguém não vos receber, nem dê ouvido às vossas palavras, assim que saís daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. As coisas preciosas são para ser valorizadas. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu quero que você saiba, querido, que o seu tempo é precioso.
que a sua família é preciosa, que a sua vida é preciosa, que o ar que você respira é precioso, que o alimento que você come é muito precioso. Talvez você não tenha dado a devida importância àquilo que Deus tem feito em sua vida, mas tudo que Deus tem feito em sua vida é precioso. E nós precisamos aprender a valorizar as coisas do Senhor. Aprenda a valorizar, porque tudo aquilo que você não valoriza, você acaba perdendo. Aquele que não valoriza a sua saúde e não se alimenta adequadamente, esse acaba perdendo a sua saúde. Se você recebe o seu salário e diz assim: o meu salário é muito pouco, e porque é muito pouco, eu posso gastar tudo no primeiro dia do pagamento, certamente você vai perder o seu salário e ainda por cima vai perder o seu nome. Porque o Senhor nos ensina que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, nas coisas minúsculas, aí o Senhor diz assim: Ele está apto, eu vou colocá-lo sobre coisas maiores. Eu vou dar a Ele coisas maiores, porque Ele tem sido fiel nas pequenas coisas. Então valorize as pequenas coisas na sua vida. Valorize o primeiro passo que você está dando, porque o primeiro passo vai fazer com que você possa caminhar muitas e muitas milhas, muitos e muitos quilômetros. Mas tudo começa através de um primeiro passo. E Jesus diz assim: aqueles que não querem, que não aceitam, não tem como dar. Não que Deus não seja um pai amoroso, sim, Deus é um pai amoroso. E Ele tem amor para dar a todas as pessoas, mas quando nós não recebemos o amor de Deus, Deus derrama o amor dele sobre outras pessoas, e continua derramando sobre outras pessoas, até que o nosso coração se abra, para que a gente possa receber verdadeiramente o amor da parte do Senhor. No capítulo de número 14, verso de número 15, e eu gostaria que você entendesse, porque Jesus conta uma história. Jesus conta a história de um homem muito rico, e esse homem manda fazer um grande banquete. Um grande banquete. Uma pessoa que faz um grande banquete e manda chamar convidados especiais. O fulano, o outro, o da família tal, o da família X. E manda os seus servos preparar uma mesa maravilhosa, com muitos tipos de alimento. Sabe aquele banquete de encher as vistas? Aí quase na hora do banquete, diz aqui a palavra, manda uma desculpa: eu não posso ir no banquete, porque eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentar essa junta de boi. Você consegue imaginar alguém que primeiro compra a junta de boi para depois experimentar? Primeiro você experimenta para depois você comprar. É o contrário. Outro diz assim: eu comprei uma fazenda e preciso ir ver a minha fazenda. Nós temos tantas facilidades de inventarmos desculpas. Às vezes a nossa desculpa é que estamos novos demais.
Olha, eu estou novo demais, eu preciso fazer muitas coisas, depois então eu vou ouvir as coisas de Deus. Outro diz assim: quando eu aposentar, ou daqui a tanto tempo, final do ano, quem sabe daqui um tempo. E às vezes nós também temos desculpas. Não tenho tido tempo. Hoje eu não estou muito bem. Olha, vai passar o futebol hoje na TV. Eu não posso perder esse jogo. E aí você vai perdendo as suas pérolas, as pérolas que Deus tem como herança para a sua vida. E Deus tem herança para a sua vida. E a herança do Senhor são verdadeiras pérolas. Precisamos aprender isso. Precisamos entender o que é que Deus está falando conosco. As desculpas, os pretextos, nos esquivamos de tantas formas, porque somos extremamente acomodados. Me impressiona como nós somos acomodados, como nos aquietamos. Começamos a fazer determinadas coisas, logo em seguida desistimos, temos tantos projetos, aí de repente deixamos um de lado, o outro do outro lado, e daí a pouco não temos mais projetos porque desistimos, porque nos aquietamos. Deus está buscando pessoas determinadas, pessoas valentes. Sabe o que significa uma pessoa valente? Uma pessoa que tem grande valor. Esse é um valente. Valente não é aquele que pega na arma ou na peixeira. Valente é aquele que tem valor diante das circunstâncias da vida. É aquele que enfrenta os problemas, é aquele que enfrenta as pelejas e mostra muito valor naquilo que está fazendo. Acontece que aquelas pessoas não foram. E aquele moço que fez o banquete, ele dá uma ordem ao seu servo. Está no verso de número 21. Ele diz assim, que ele irou-se sobremaneira e ordenou aos seus servos: sai agora mesmo, vai para as ruas, para os becos da cidade, e traz aqui para mim os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Onde é que Jesus estava? Jesus estava no meio das pessoas de má fama. Jesus estava no meio dos pecadores. Jesus estava no meio, diz aqui, das pessoas desqualificadas diante dos homens. Porque diante de Deus não existe nem menor nem maior. Deus te vê como um pai que olha para o filho, e independente daquilo que você está vivendo ou passando, independente daquilo que você fez ou tem feito na sua vida, talvez você diga assim, mas eu tenho muitos pecados, eu cometi erros terríveis, fiz coisas que não deveria ter feito. Que bom que você reconheceu. E eu quero te dizer mais: para pecadores ou para grandes pecadores, existe um grande Salvador, que se chama Jesus Cristo. Ele é aquele que te alcança, Ele é aquele que te convida a mudar a sua vida, a transformar a sua vida. Mas como é que você tem buscado? Como é que você tem clamado a Ele?
Como é que você se comporta diante da palavra de Deus? Será que você tem desprezado a palavra de Deus? Se assim o for, certamente você não entenderá o que Deus está falando. Mas quando o nosso coração está aberto para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco, nós reconhecemos que aquilo que Deus tem são verdadeiras joias preciosas que o Senhor tem dado a cada um de nós. A ovelha perdida foi encontrada, a moeda perdida estava dentro de casa, mas estava perdida. Foi encontrada. O filho que vendeu tudo, que foi para as drogas, que foi para o mundo, que foi para a prostituição, que acabou com a herança e voltou arrependido. Esse recebeu um abraço do pai, o pai colocou um anel no seu dedo, colocou uma sandália nos seus pés e colocou uma capa sobre os seus ombros, em sinal de dignidade. Eu estou dizendo que o Senhor quer dar novamente a você a dignidade de um filho, de uma filha de Deus. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. E ouvimos hoje a tua palavra e sabemos que a tua palavra é verdadeira, que a tua palavra não volta atrás, que a tua palavra não engana, Senhor. Toma esse homem em tuas mãos, essa mulher em tuas mãos. Sabemos, Pai, que essas pessoas são amadas por demais aos teus olhos. Sabemos que um dia o Senhor pagou o preço de cruz, que o teu sangue foi derramado. Portanto, ó Deus, que a tua palavra que foi ministrada, que ela não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela saiu do teu altar nesse dia de hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.